Dando seguimento ao vídeo anterior, onde eu comecei a abordar da onde vem esse alarme que câncer de mama é proveniente da terapia de reposição hormonal nas mulheres, hoje eu venho destrinchar as reanálises do próprio estudo WHI, onde nós percebemos que o problema em si não é o estrogênio, mas sim pode ser os progestágenos, a idade, ao tempo de utilização, a via de administração e o tipo do medicamento que está introduzido nas mulheres. Então, o primeiro estudo que nós vemos aqui na tela é o estudo do Anderson et al., publicado no JAMA em 2004, onde revolucionou essa compreensão sobre a terapia hormonal e o risco de câncer de mama. Aqui vocês podem perceber que é um dos braços do WHI, em que mais de 10 mil mulheres foram analisadas com uma média de 63 anos de idade, ambas esterectomizadas, ou seja, com remoção do útero, e a intervenção foi com o quê? Com estrogênio equino conjugado versus placebo. Ou seja, esse tipo de hormônio já não é isomolecular, mas mesmo assim eu quero que vocês prestem atenção no desfecho que nós tivemos com esse estudo. E vocês podem perceber que foi um segmento mais a longo prazo, quase 7 anos de acompanhamento, e os resultados que nós tivemos foram surpreendentes, onde o estudo não demonstrou aumento do risco de câncer de mama. Na verdade, houve um sinal de redução do risco, com um HR aproximadamente de 0,77. E essa descoberta ela foi crucial para entender que o risco observado no WHI estava relacionado à adição de progestagênio sintético, que era a medroxiprogesterona, e não ao estrogênio propriamente dito. Então, qual que foi a conclusão que nós chegamos aqui? Que o estrogênio isolado ele não aumentou o risco de câncer de mama. Ao contrário disso, ele até reduziu o câncer de mama. Dando continuidade, em outro estudo que a gente vê de 2003 a 2007, mais um dos braços do WHI, em que eles elucidaram a hipótese do timing, ou seja, o início da terapia de reposição hormonal é fundamental. Por quê? É fundamental saber o tempo. Por quê? Há uma janela de oportunidade, uma janela de segurança. Pois nós obtivemos uma janela de segurança de 5 a 10 anos pós-menopausa. Lembrando para vocês que menopausa é uma data de aniversário, são 12 meses consecutivos em que a mulher não menstrua. Nessa janela de oportunidade, sim, nós temos uma segurança para realizar a reposição hormonal, visto que o que acontece nesse meio tempo é que a mulher, passado muito tempo, ela pode ter calcificação da artéria dela. Isso pode fazer com que essa artéria ela fique mais deteriorada, ela pode propiciar maior lesão e pode diminuir, não ter tanta plasticidade, que a gente chama. E quem faz isso? O estradiol. E se ela fica muito tempo sem estradiol, ela pode perder essa elasticidade arterial, fazendo com que, se eu retomo essa elasticidade, mas numa artéria já deteriorada, por muito tempo sem estradiol, eu posso propagar essas lesões, fazendo com que aumente o risco de doença cardiovascular. Por isso que o tempo importa. E nesse estudo aqui, é isso que eles nos trazem, que há um momento ideal, que é igual eu falei para vocês, abaixo de 60 anos ou 10 anos pós a menopausa. Aqui vocês podem perceber na tela que o risco cardiovascular ele aumenta quando a TRH é iniciada depois dos 60 anos, ou mais de 10 anos. E ele diminui com menos de 10 anos, ou a mulher com menos de 60 anos. Por quê? Por conta da calcificação coronariana, como eu havia dito para vocês. Então, a mensagem central desse estudo é o quê? A terapia de reposição hormonal ela pode representar o risco aumentado em mulheres mais velhas, lembrando que o WHI foi mulheres com idade mais ou menos de 75 anos, mais ou menos de 65 anos, perdão. Então, se você começa a reposição hormonal numa janela de segurança, a probabilidade de ter doença cardiovascular, ela diminui. Já nas atualizações do WHI sobre o câncer de mama, em 2009 e 2010, no estudo de Klebowski et al., a gente vê que as análises se estenderam por 11 anos, ou seja, já foi um tempo mais prolongado. E o que esse estudo viu? O que essa reanálise viu? Que o estrogênio isolado ele tem redução realmente do risco de câncer de mama e o estrogênio mais a medroxiprogesterona há um discreto aumento do risco de câncer de mama, sem ter aumento de mortalidade geral. E aí vocês pegam, nesse estudo aqui que a gente vai deixar para vocês, que o discreto aumento foi 8 casos adicionais de câncer de mama por 10 mil mulheres por ano. Ou seja, realmente é muito insignificante quando vocês colocam em números absolutos. Então não faz sentido aquela alarmância que eles fizeram em 2002, fazendo com que as mulheres não tivessem a terapia de reposição hormonal. A conclusão que a gente vê que a TRH não aumenta o risco de câncer indiscriminadamente, como todos aí propagam,
E o problema está especificamente relacionado ao uso de progestágenos sintéticos e não ao estrogênio. Já em 2012, nós tivemos outro estudo, o DOPS, com mais de 1.000 mulheres dinamarquesas recém-menopausadas, ou seja, de 50 a 59 anos. A intervenção foi com terapia de reposição hormonal de estradiol oral mais noretesterona e controle. Segmento de 10 anos de intervenção com follow-up de 16 anos. Quais foram os resultados? Menos 52% de mortalidade global, menos eventos cardiovasculares, nenhum aumento de câncer de mama ou AVC. Qual que foi a conclusão? Que a terapia de reposição hormonal precoce, logo após a menopausa, é segura e pode prolongar a vida, como nós falamos no segundo estudo, o timing hipóteses, ou seja, a oportunidade, a janela de segurança, o tempo que você vai iniciar a reposição hormonal, ela realmente importa. Ela é mais segura dentro dos 10 anos pós-menopausa ou abaixo de 60 anos. Então, lembrando vocês que todos esses estudos que eu falei estará na descrição deste vídeo. E se você gostou, já curte, se inscreva no canal e compartilha com seu colega médico ou até mesmo com seus pacientes ou com quem está passando pela terapia de reposição hormonal ou quem tem medo de realizá-la, mas está sofrendo. E fiquem atentos que no próximo vídeo eu vou mostrar para você o que diz as diretrizes atuais de como proceder frente à terapia de reposição hormonal feminina.